Você bate palma. Ódio. O ódio pode levar você a executar a tarefa, ou o ódio pode alegrar seu coração quando alguém faz a tarefa por você. Sua alma precisa ser curada. Você precisa ser liberto desse sentimento. Esse sentimento de busca de vingança, esse sentimento de aversão intensa, de repulsa, a pessoa ou a circunstância alcança um nível pior em nossa alma, ao ponto de nos levar a executar vinganças, que seria o desejo de retribuir o mal com o mal. Você consegue entender agora por que o Senhor vai dizer que Ele vai perdoar quem libera perdão? Porque o oposto do caminho da liberação do perdão me aponta para a execução do mal. Talvez eu não teria coragem de fazer o mal para o outro, mas quando alguém faz o mal para o outro, você se alegra e diz assim: bem feito, recebeu a paga que merecia. Então veja que é uma crescente. A nossa alma passa a ser um terreno fértil para a disseminação de tudo que é ruim. Vamos lá. Você nunca pensou em pegar alguém pelo pescocinho e apertar até ficar roxinho? Não olha para o teu marido não, e nem olha para a tua esposa, olha para mim aqui assim. Quantas vezes teu marido já te perturbou? Quantas vezes seu marido pecou contra você? E quantas vezes você pecou contra o seu marido? É certo, irmãos, que a disseminação desse mal na nossa alma não é uma ação instantânea ou de um momento para o outro, mas são sementes que, uma vez depositadas em nossa alma, geram ou gerarão este enraizamento. E o crescimento desses sentimentos nocivos são nocivos para a nossa alma. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Importante isso. Talvez seja só eu que passe por esse processo. Talvez você é melhor do que eu. Você vai liberar perdão para alguém. De verdade. Você vai ser livre. Sua alma vai ser livre. De verdade. Você não tem ressentimento, você não tem mágoa. Você não alimenta o ódio, nem a busca de vingança. Mas vez por outra, a sua alma vai ser atacada por estes fatos. Vez por outra, a sua mente vai ser setada pelo inimigo, tentando colocar em você ou devolver para você aquilo que um dia você já retirou de dentro de você. Eu sei do que eu estou falando, porque eu passo por esse processo. Talvez você seja melhor do que eu. Talvez você liberou perdão e nunca mais foi alvo do inimigo para viver, pensar ou desejar aquilo que você pensou, desejou, enquanto você era cativo da falta de perdão. Voltando para cá. Mas tem como piorar, irmãos. Além de uma alma adoecida pelo ressentimento, além de uma alma adoecida pela manutenção da mágoa, além de uma alma adoecida pela necessidade do ódio, da expressão, da vingança do ódio, após a gente vivenciar essas questões e praticarmos estas ações, porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos nos controlar. E às vezes a gente devolve a paga pela paga. Às vezes nós nos utilizamos de vingança. Às vezes nós nos utilizamos de expressar o desejo e de cumprir aquilo que nossa alma quer fazer.
Às vezes acontece. Às vezes a gente não se controla. E a gente paga o mal com o mal. A nossa alma é elevada à amargura. Por quê, pastor? Porque a amargura, irmãos, ela só vai aparecer na sua vida depois que você executar aquilo que você queria executar, e você vai perceber que a sua vingança não sarou você. Você foi lá, você bateu, você xingou, você ofendeu, você devolveu na mesma moeda, você fez o que achava que tinha que fazer, mas isso não vai sarar você. Isso vai se tornar em amargura. O fato de você ter uma alma adoecida por um acontecimento, o fato de você não ter liberado perdão, pode conduzir você a todo esse processo que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando aqui. E esse processo pode levar você à vingança, e essa vingança não sarará a sua alma, porque a única coisa que sara a alma é a liberação de perdão, irmão. E aí, quando eu não consigo entender esse processo, quando eu vivo a minha vingança, eu vou me deparar com aquele sentimento de amargura, porque aquele mal continua sendo conduzido dentro da minha alma. Eu posso fazer qualquer coisa, mas o fato de eu ter sido ferido não sarará com a minha vingança. Então talvez você esteja aqui hoje, sentindo dor na sua alma, por questões que você poderia ter sido liberto há muito tempo atrás. E escute o que eu vou dizer, normalmente é dentro de casa, tá? Normalmente é dentro de casa que essas coisas acontecem. Porque o cara da rua, você se aborrece, você fica chateado, amanhã ele some, você não vive aquilo ali, você esquece. O mundo repõe. Normalmente, as necessidades de liberação de perdão estão dentro da nossa casa. É um pai, é uma mãe, é uma esposa, é um marido, é um filho, é um tio, é uma tia, é um avô, é uma avó. Normalmente, é dentro de casa que a gente passa pelas maiores feridas na alma. Então, a nossa alma é levada à amargura, que é uma dor emocional prolongada na nossa alma. E logo em seguida, vem o que é pior, a condenação. Não levanta a mão, não. Quantas vezes você exerceu a sua vingança, ou a sua justiça, e depois a sua alma ficou profundamente amargurada, porque você não foi curado, você não foi sarado, e depois o inimigo veio e ficou jogando na sua cara aquilo que você fez. Principalmente nós, né? Que dizemos que somos cristãos. Quando você executa a tua tarefa, quando você executa a tua vingança, quando você executa a tua justiça, e no final, você é invadido pela amargura, e o inimigo vem te confrontar. Somos condenados pelos nossos atos. Por quê, pastor? Porque o padrão de Deus está sendo entregue para você. Não há desculpa para o conhecimento. Não há desculpa para o entendimento. Tudo isso por conta de não liberarmos o perdão, para mantermos a culpa sobre alguém que não liberou a nossa própria alma. Eu estudei um pouco, fui ler um pouco. Na psicologia, o oposto do perdão costuma apontar para ressentimentos, como a gente falou. Porque o perdão é o ato de liberar a dívida
emocional. Esse é o conceito da psicologia. Então, o perdão é o ato de liberar uma dívida emocional. E o ressentimento é o ato de manter a alma cativa em vida. Sabe o que é cativo? Sabe o que é alguém cativo? É alguém aprisionado. O fato de você não liberar o perdão, você vai continuar a sua vidinha. Você vai levantar, vai tomar café, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai se alegrar, você vai se entristecer, você vai se aborrecer, você vai resolver problema. Você vai amar, você vai odiar, vai passar, as coisas vão acontecer na sua vida naturalmente, irmão. Mas a sua alma está presa no passado. Você é cativo, porque você não liberou essa dívida emocional. Então, a psicologia, ela vê o perdão como um processo emocional profundo que impacta diretamente a saúde mental. Eu achei isso aqui formidável, porque o sentimento da minha alma, ela projeta na minha mente uma série de ações. É uma conexão em que a minha mente passa a ser adoecida, porque a alma está adoecida. A alma foi ferida, a alma está magoada, a alma está cheia de ressentimentos. E esses fatos fazem com que a sua mente esteja cativa nessa doença. Meu Deus, isso é psicologia, tá, irmão? Então, a psicologia vê o perdão como um processo emocional profundo que impacta diretamente a saúde da mente. No sentido simbólico, a psicologia vai dizer que é a alma humana, entendida como nosso mundo interior. Eu achei isso aqui também legal, porque eu entendi essa visão da psicologia. O Vidal acorda feliz da vida, sorrindo ou sorrindo. O sorrindo é que mostra uma estampa de alegria, mas uma alma adoecida. O sorrindo tem a ver com um teatro de emoções que o Vidal está apresentando. Mas a alma está em frangalhos. Então, a alma humana, entendida como nosso mundo interior, é conduzida por emoções, pensamentos e até uma forma de identidade. E aqui ele vai um pouco mais a fundo. Porque quem mantém a alma cativa, irmão, no pecado, da liberação de perdão, porque você não libera perdão, você mantém isso dentro de você. Não, eu não vou perdoar, porque isso faz bem para você. Se manter nesse lugar de sentir, de ressentir, de manter essa mágoa acesa, viva. A psicologia vai dizer que, inevitavelmente, gerará em você uma identidade. Eu vou dizer aqui agora, você vai falar assim, verdade. Você já ouviu essa frase? Fulano é vingativo. Já ouviu isso? Você já ouviu falar assim? Fulano é rancoroso. E aí você pode colocar o adjetivo que você quiser aqui. Isso, segundo a psicologia, é o reflexo da sua alma que não libera perdão e mantém você preso com essa lata de lixo cheia. Então o que é perdão, pastor? Perdão não é esquecer e nem concordar com o fato. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não dá para você achar que nada aconteceu. Aconteceu sim.
Perdoar não é tentar arrumar justificativa para o que aconteceu, para o erro. Isso não é perdão. O erro do outro, ou o teu erro para com o outro, não é uma busca de justificativa. Perdoar não significa manter obrigatoriamente uma convivência com esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Perdoar não elimina a responsabilidade daquele que feriu, ou aquele que gerou esse sentimento em você, ou daquilo que você gerou no outro. Existe uma responsabilidade sobre isso. Então, o que é perdoar, pastor? Perdoar é liberar o peso emocional que a ofensa gerou em você. Eu lembrei aqui agora, eu acho que eu já contei esse caso aqui uma vez, aqui de púlpito. Teve uma época na minha vida que eu estava me achando muito bom. Eu estava me achando muito santo. E aí um dia eu cheguei em casa, a minha esposa me recebeu na porta e me botou para dentro com rapidez. Entra, entra, entra. Eu falei, o que aconteceu? Ela me contou que o vizinho havia ofendido ela, porque ela tinha recolhido barro. O vizinho estava cavando o muro, ela recolheu o barro que a chuva trouxe até a porta da nossa casa, e ela, consciente ou inconsciente, jogou o barro dentro da sapata que o cara estava cavando. Aí o rapaz, quando viu ela jogando o barro dentro da sapata, foi lá com um pedaço de pau, ofendeu, xingou ela de tudo quanto é coisa, e falou que ia me pegar. Quando eu cheguei, ele não me viu. Ele não me viu. E aí eu fiquei muito triste com o fato. E ela falou assim, eu não quero que você faça nada. Eu vi o demônio nele. Eu falei, tá bom, eu não vou fazer nada. Ela subiu. Eu encostei no meu carro e comecei a chorar copiosamente. E botei Deus na parede. Que é isso, Deus? Agora que eu estou vivendo uma vida de santidade, agora que eu estou pagando um preço de ser um homem santo, o Senhor permite isso para a minha vida, com a minha esposa? Cheio de argumento, né, irmão? A gente é bom no argumento, né? Eu lembro perfeitamente, assim como você está me ouvindo, eu escutei o Espírito Santo falar para mim assim, e o que o meu filho sofreu por você na cruz do Calvário? E não abriu a boca e se entregou por sua causa. A tônica da minha conversa com Deus mudou na hora. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar com dor na alma, pedindo para Deus me perdoar pela minha arrogância. E eu falei, Deus me perdoa, porque a alma ferida pelo que o vizinho fez, gerou em mim sentimentos de vingança ou de indignação para com Deus. A gente foi dormir. No outro dia de manhã, eu tinha uma máquina de lavar para entregar, a máquina já estava dentro do carro, mas eu tinha que ir até o aeroporto, levar um documento que estava na minha casa. O meu irmão pegou um avião, ele desceu do avião, eu tinha que entregar o documento para ele, que ele ia voltar na mesma hora para São Paulo de avião. Eu saí de casa, fui para Irajá, entreguei a máquina. Quando eu acabei de entregar a máquina, que eu virei para o lado, o documento ficou em casa. Eu voltei voado para casa para pegar o documento. E aí eu lembro perfeitamente, irmãos, quando eu vinha chegando perto da minha casa,
Estava tocando aquele louvor, eu não sei se eu vou lembrar a letra. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. E aí eu estava escutando esse louvor, quando eu viro a rua da minha casa, a pessoa estava com os 2 pés abertos, com um pedaço de madeira assim, parado na porta da minha casa. Um negão do tamanho do Paulo. Eu parei o carro, desci, eu com uma pressa danada. Tua mulher falou o que aconteceu? Eu falei, falou. Ela me contou o que aconteceu. E aí? Como é que vai ficar? Ela te pediu perdão? Quando eu falei isso, o semblante dele caiu, irmão. Porque ela tinha pedido desculpa para ele. Aí eu falei para ele assim, sabe por que eu não posso ter raiva de você? Porque a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmão. Você precisa ser meu amigo e eu preciso ser teu amigo. Amanhã ou depois, parece até que eu estava sendo profeta, irmãos. Amanhã ou depois pode acontecer um acidente com o meu filho ou com o teu filho. Quem é que vai socorrer o meu filho ou o teu filho? Não vai ser o meu irmão que está em São Paulo. Amanhã ou depois eu posso ser o suporte que você necessita. Então, se minha mulher pediu perdão para você, para mim já está tudo resolvido. Dá licença que eu estou com pressa. Entrei, peguei o documento, desci, entrei no carro e fui embora. Depois disso, irmãos, houveram desdobramentos desse fato. O filho dele, descendo uma das ruas lá do Parque Esperança, perdeu o freio da bicicleta. Bateu de cara no muro. Arrebentou a cara toda e quebrou. Foi o braço ou foi a perna? Foi o braço. Quebrou o braço. Alguém chegou com a criança toda quebrada na porta de quem, irmão? Da ambulância do PE. Botaram dentro do meu carro, eu levei para esse hospital aqui, Carlos Chagas. Levei para o Carlos Chagas. Ele não sabia que eu estava lá. Ele não sabia quem tinha socorrido o filho dele. Quando ele chegou lá, ele me viu. Eu fui de encontro a ele. Falei, ó, teu filho está bem, tal, bababá, não sei o quê. Resumo. Depois a gente teve a oportunidade de conversar. Eu levei esse cara para a igreja. Ele gostava de pagode. Tinha uma apresentação de um grupo, chamava Pragode. Canta Pragode. Eu levei ele. Comprei um CD do Pragode, dei para ele. Quando ele olhou o CD, ele olhou para o CD, olhou para mim, olhou para o CD, olhou para mim, olhou para o CD, olhou para mim e falou assim, você é maluco, né? Eu falei, por quê? Eu ia falar o nome do santo. Por que, fulano? Eu briguei com a tua esposa, eu maltratei você. Você socorreu meu filho. Você me leva para a igreja, me dá um presente. Eu falei, vou fazer mais. Eu vou levar você para jantar fora, eu vou pagar tua janta. Sabe por quê, irmãos? A gente tem essa liberdade? Porque a gente não permite que nossa alma se azede com um problema que as pessoas tentam jogar dentro da gente. Está na hora de você esvaziar a tua lixeira. Está na hora de você ter uma alma limpa e liberta em nome de Jesus. Então, perdoar é liberar o peso emocional que a ofensa gerou dentro de você. O que acontece na mente quando não perdoamos? Guardar mágoa ativa constantemente. Isso é ciência, irmãos. Isso é ciência. Quem mantém a alma adoecida pela mágoa, pela tristeza, pela falta de perdão, é motivado pelos ressentimentos, a gente já falou, a raiva, a vingança,
ele colocou um termo aqui, ruminação mental. O que seria isso? É ficar revivendo o fato o tempo todo. É você ficar com aquilo na cabeça. E aí, cientificamente, eles dizem que isso leva a um estresse crônico, um desgaste físico, emocional, porque você não liberou o perdão, porque você manteve a sua alma cheia de lixo. Estudos mostram que isso pode aumentar a sua ansiedade, pode levar à depressão e com certeza refletirá em ações psicossomáticas. Sabe o que é uma ação psicossomática? Uma alma ferida pode trazer doença no corpo físico. Uma alma adoecida pode ter mudança arterial. Uma alma adoecida pode ter problemas no sono, impaciência. Então, a gente está falando de sentimentos e de alma, algo que supostamente é abstrato, mas que gerará no nosso corpo físico doenças. Talvez você está se identificando aí, porque você não consegue dormir direito. Talvez você está se identificando aí pela sua impaciência. Talvez essa descompensação alimentar é fruto da tua ansiedade, porque a sua alma está ferida. Ou seja, a falta de perdão muitas vezes machuca mais quem foi ferido do que quem feriu. Resumo, traduzindo, o outro não está nem aí para você, você está se acabando, você está se destruindo, e aquela pessoa que fez o mal para você nem sabe que você existe. Ou se sabe que você existe, não está nem aí para você. Quem que sai perdendo? Quem está no prejuízo maior é você, que insiste em manter essa questão, essa falta de liberação de perdão. É muito provável que o teu agressor não sabe o que você está vivendo, o que você sente. E se você está aí se acabando, se destruindo. Mas tem a parte boa, irmão. Vamos para a parte boa agora. Que a gente precisa entender isso também, né? Eu só falei daquele que não libera o perdão. O que o perdão produz na alma? Estudos mostram que o perdão está ligado diretamente, automaticamente, o oposto daquilo que a gente falou. A redução de ansiedade, um menor ou a falta de uma questão depressiva, que irmão, você se livrou do peso. Você retirou aquilo que te impedia a viver uma vida liberta. Você passa a viver uma paz interior, porque é impossível, irmão, você ter o sentimento de vingança e viver em paz. É impossível você ter o desejo de ver o outro se dar mal porque ele te fez mal, e você ter paz na sua alma. A liberação do perdão, ela traz uma sensação de liberdade emocional. Automaticamente, irmãos, aquele que mantém esses sentimentos ruins dentro da alma, ele não tem liberdade emocional, ele tem uma alegria contida, ele tem uma felicidade limitada, ele não consegue viver a plenitude da alegria do Espírito, porque toda hora ele é confrontado pelos seus sentimentos. E para terminar, o perdão libera crescimento pessoal. O senhor está querendo dizer com isso, pastor? Isso movimenta
todos os âmbitos da vida. Quando você é uma pessoa que libera perdão e vive o perdão liberado, quem vive ou convive perto de você vai olhar para você e falar assim: esse cara tem um diferencial. Esse cara é um exemplo a ser seguido. Quem vive a liberação de perdão, esse crescimento pessoal está vinculado diretamente ao mundo espiritual. Não há acusação contra você. Você tem autoridade espiritual para enfrentar o mundo espiritual, porque a sua alma está liberta daquilo que te mantinha cativo. Aquele sentimento, aquela acusação, aquele apontamento daquele sentimento, aquele desejo de vingança que não existe em você, deixa de ser um instrumento ou deixa de ser uma munição contra você no mundo espiritual. Você vai me tirar daqui? Você vive com rancor na alma? Você quer me tirar daqui? Você vive com ódio no coração? Essa munição é retirada da mão do inimigo e no mundo espiritual você passa a ter um crescimento pessoal e espiritual. Autoridade. Muito obrigado. Vou falar uma outra frase aqui que de repente você já ouviu falar. Muitas pessoas relatam que ao se liberarem, ao liberar o perdão, a viver o perdão, ela vai dizer mais ou menos assim: como se um peso tivesse saído do meu peito, ou como se um peso tivesse saído das minhas costas. Já ouviu isso? Pessoas dizendo que depois que elas viveram, elas se propuseram a viver o perdão, ou a liberação de perdão, elas foram liberadas, libertadas daquilo que mantinha-se cativa. O que é o perdão, pastor? O perdão é um processo, e não é um botão a ser apertado. Pé. Não, irmão. A gente entende ou entendemos que o perdão pode vir por etapas. Você tem que reconhecer o fato. Você tem que entender o fato. E tente compreender o que eu vou dizer aqui em nome de Jesus. Essa foi uma experiência que eu aprendi aqui depois que eu me tornei pastor. O que eu vou falar não está em contradição à mensagem, mas para você liberar perdão. O agressor, ele tem uma história por trás dele. Ninguém agride ninguém sem motivo. Então, a compreensão do estado de vida do agressor não vai tirar dele a responsabilidade do que ele fez, mas vai trazer para você uma compreensão por que ele de repente gerou aquilo. Vou dar um exemplo aleatório. Uma criança que apanhou a vida inteira. Uma criança que aprendeu a apanhar a vida inteira. Uma criança que foi incentivada, além de apanhar, a bater nos outros, porque você precisa se defender. Essa criança cresce e vai se tornar o quê? Alguém de amor e graça? Alguém agressivo. E essa agressividade tem um histórico. E aí depois, quando você senta com essa pessoa, ou você conhece essa pessoa, você vai conhecer o histórico dela, você vai entender por que essa pessoa se tornou aquilo. E por conseguinte, por que aquela pessoa te agrediu. Vai minimizar o fato, vai tirar a responsabilidade dela? Não! Mas você vai ter uma compreensão e vai poder entender a necessidade de perdoar essa pessoa, ou quem sabe, ser alguém instrumentalizado por Deus para ajudar essa pessoa a ser curada. Então, o perdão, esse processo, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido. Às vezes, irmãos, isso acontece muito, às vezes você fez alguma coisa com alguém, ou alguém fez alguma coisa com você,
E você se bota numa posição de santo. Ah não, foi a Natália que me agrediu. Mas por que ela me agrediu? Será que eu não estartei alguma coisa nela em algum momento? Será que eu não tive um peso de responsabilidade? Então, às vezes, o agressor, ou melhor, às vezes o agredido, precisa reconhecer. Procura a Natália. Natália, apesar de você ter me agredido, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, você fez isso porque eu gerei isso em você. Não está na mensagem, veio aqui agora. Escute o que eu vou te dizer. Independente se você é agressor ou agredido, se coloque no lugar de liberar perdão. Se coloque nesse lugar. Ah, mas pastor, foi a Natália que me agrediu. Problema, querido. Vai lá e fala com a Natália. Natália, me perdoa, desculpa. Mas foi ela. Meu irmão, faz o que eu estou falando. Vou chegar lá. Então, perdão não é um processo onde se aperta um botão e tudo acontece. Nós entendemos que o perdão pode vir por etapas. Não nos livramos de nossos sentimentos como quem troca de roupa. São processos. Você reconhece, você entende, você tenta ter uma compreensão do que aconteceu. Porque na hora do vucu-vucu, irmão, ninguém lembra de nada. Na hora da discussão, da briga, da palavra maldita, ninguém lembra de nada, do ato, do acontecimento, mas depois a gente precisa fazer uma reflexão do que aconteceu. E a gente tem que entrar nesse processo, às vezes, ou na maioria das vezes, leva um tempo, por vezes precisamos até de terapia. Às vezes, irmão, nós somos colocados em circunstâncias que a gente não sabe nem como a gente vai sair daquilo. Eu estava falando com uma pessoa esses dias atrás, eu falei, querida, procura um médico. O nosso entendimento, a nossa razão, às vezes fica tão perturbado com circunstâncias, que a gente não consegue ver o fio da meada, não sabe nem como a gente vai lidar com a situação. Então, procurar um acompanhamento não é errado não, irmãos. Apesar de você ter a palavra de Deus, apesar de você ter um pastor, eu estava falando com ele isso hoje, meu querido, fica perto de mim. Ah, mas eu não queria falar com ninguém, não interessa. Se isolar não é a solução para o seu problema. Procura gente sábia, procura gente que pode te orientar, mesmo que essa pessoa vai expor você, vai dizer assim, tu está errado. Ai, eu já estava ferido, ainda eu recebi, mas a gente vai orientar você a construir e mudar esse tipo de sentimento. A gente vai ajudar a limpar a sua alma e tirar isso dentro de você. Mas quando decidimos perdoar, e eu queria que você prestasse atenção nisso, quando decidimos perdoar, e aqui o importante é destacar que perdoar não é sentimento. Ah não, pastor, quando eu sentir vontade, eu vou perdoar. Vai para o inferno com a sua vontade. Porque perdão não é sentimento, irmãos. Perdão é decisão. Perdão é necessário para a alma e para a salvação. Você acabou de apanhar, cara. Você acabou de ser traído, você acabou de ser esfaqueado. Como é que você vai ter sentimento de alegria em liberar perdão? Não vai rolar. A sua alma está adoecida e está ferida. Você tem que olhar para dentro da sua alma e decidir perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Deus, e aí eu quero que você preste atenção nisso. Eu vou só conjecturar, tá?
Eu acredito que Deus está lá de cima assim, ó, esperando você liberar o perdão, decidir perdoar. Deus está lá, doidinho, só esperando você falar assim, tá bom, eu vou liberar perdão, eu vou perdoar. Porque sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai entrar em demanda por você. O desejo de Deus é que você viva uma vida de perdão, porque é esse sentimento que Ele deposita lá no texto que a gente leu. Eu quero te perdoar, mas você precisa perdoar também. Aí tem aquele texto, né? Eu podia ter colocado na mensagem aqui, nem lembrei agora. Daquele que é preso. O Senhor chama aquele preso e fala, olha, você tem uma dívida comigo. E aí ele conversa com o Senhor e o Senhor fala assim, tá bom, eu vou perdoar a tua dívida. Aí libera ele. E o texto, eu já até calculei aquele valor já. O valor que o cara devia era impagável. Impagável em vida. O quanto ele devia para aquele senhor. E aí o texto diz que quando ele sai de lá, ele encontra o conservo dele. E aí ele pega o conservo pelo colarinho e fala assim, olha, você tem que me pagar o que você me deve. Isso chegou no ouvido do Senhor. Quer dizer, eu libero uma dívida impagável. Eu morro na cruz do Calvário por você, para levar você para o céu, porque você não tinha como pagar essa dívida. E agora aí na terra você não perdoa uma dívida desse tamanho para com o irmão? O texto diz que esse servo é jogado na cadeia e vai ser aterrorizado o restante da vida dele. Então, quando eu decido, não por sentimento, mas pela racionalidade da mente, quando eu decido perdoar alguém, eu entendo que no mundo natural e no mundo espiritual, Deus passa a cuidar de mim. Embora a psicologia trate o tema de forma científica, ela reconhece que pessoas com fé costumam ter mais facilidade em praticar o perdão, porque veem sentido maior na dor e no ato de liberar o perdão. Salmo 142, do versículo 5 ao versículo 7. Olha que interessante essa passagem, irmão, esse texto do Salmo 142. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quilhão, na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O texto aqui, irmãos, está mostrando que o salmista está falando de coisas terrenas, ações que trazem pessoas que o mantinham aflitos na alma, ações físicas naturais no mundo natural, o levaram a clamar e pedir a Deus para que a alma, apagou aqui. O texto é claro em mostrar que o mundo natural estava afligindo a alma dele. E aí ele recorre a Deus para que a alma dele fosse sarada, que ele fosse liberto dessa agonia. Tira a minha alma do cárcere.
Como assim? Que cárcere é esse? Que cárcere que a alma está presa? A alma dele estava presa na vingança, no ódio, na tristeza, na amargura. E o texto diz que, para que eu dê graças ao teu nome, a libertação da nossa alma vai trazer o benefício da gratidão para com Deus, e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Será notório a liberação do teu perdão, e as pessoas verão em você a satisfação e o desejo de Deus. Decida perdoar. Deus entrará com providência na sua alma, e você dará frutos de uma alma sarada. Veja que o salmista apresenta uma ação exterior como algo que mantinha a sua alma cativa, cárcere. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, e o meu testemunho de vida alcance as pessoas. A falta de perdão nos mantém distante de Deus e de um coração que expressa o louvor a Deus. Mas mesmo fora do contexto religioso, o perdão é visto como um ato de autocuidado emocional. Dentro da psicologia, quem é uma pessoa liberta, perdoadora, ela tem saúde emocional. Para a gente terminar, irmãos, resumindo, tanto para a religião como para a psicologia, perdoar é libertar-se emocionalmente da prisão da ofensa. Não é sobre o outro, preste atenção nisso. Não é sobre o outro, é sobre a saúde interior e a sua saúde espiritual. Quem mantém a alma cativa não tem saúde física. Quem mantém a alma cativa não desempenha saúde espiritual. Resumindo, o que nos aproxima de Deus gera paz e amor e fortalece a alma. E o que nos afasta de Deus gera medo, culpa e ódio, onde adoece a nossa alma. Fica de pé. A gente já está acabando. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu quero orar, irmãos. Eu quero orar essa noite por todos nós. Eu acho que, de uma forma geral, todos nós aqui precisamos compreender a necessidade da liberação do perdão. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, mas eu acho que todos aqui um dia sofreram uma agressão. Todos aqui um dia, se você fechar os seus olhos e pensar um pouquinho aí, você vai ter sentimentos na sua alma que precisam ser removidos dentro de você. Você precisa liberar isso dentro de você, você precisa tirar isso dentro de você. Você precisa permitir que sua alma seja livre, que a sua alma seja limpa, que você não venha se tornar uma lata de lixo. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção, depois a gente vai estar participando da ceia. Oi? Não tem nenhuma canção para você cantar agora? Então dedilhe alguma coisa aí para mim, por favor. Qualquer coisa. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Esse ato que a gente está fazendo aqui é muito importante, irmãos. Eu queria que você pensasse agora. Sua mãe, seu pai, um amigo, uma amiga, um parente, a esposa, o marido, alguma coisa que
mantém você nesse lugar. Que você entendeu a mensagem que o Espírito Santo trouxe hoje aqui. Eu quero convidar você a liberar isso na sua alma, não pelo seu sentimento, que talvez você não sinta vontade de ser alcançado por isso, mas você entendeu que para viver a boa, agradável vontade de Deus, você não pode viver o padrão do mundo, mas você tem que se colocar nesse lugar de tirar, de liberar, de perdoar ou de liberar perdão para alguém. Eu quero inclusive convidar você que está aí com seus olhinhos fechados, se você reconhece que você gerou alguma coisa em alguém, se você magoou, entristeceu alguém, eu quero convidar você a depois a tomar atitude. Porque a gente está falando aqui de liberar perdão, mas às vezes nós somos os geradores do problema. Eu quero convidar você a procurar essa pessoa, procurar alguém e falar assim: eu quero te pedir perdão, porque eu te feri, eu falei, eu fiz, eu aconteci. Eu quero convidar você a ser o libertador da alma de alguém. Porque, irmãos, perdão, ele tem mais de um lado. O perdão não acontece somente do agredido para o agressor. O perdão, ele precisa ser liberado para o outro, mas precisa ser liberado por você também. Eu conheço pessoas que foram perdoadas pelo agressor, pelo agredido, perdoadas por Deus, mas se mantém nesse lugar de cativo na alma. Eu quero convidar você a se livrar, se libertar de todos esses sentimentos, que você possa ser livre, livre para adorar, livre para agradecer, que o mundo possa ver em você a atitude do perdão, e que sua alma hoje saia daqui leve, como a gente leu aqui no texto, leve, alegre, solto, feliz. Eu vou fazer uma oração aqui, e eu vou convidar você a colocar sua vida diante de Deus nesse momento. Depois você faz o que tem que fazer. Senhor, nós estamos entendendo que existe da tua parte o desejo de fazer uma manutenção nas nossas almas. Muitos, para não dizer todos, muitos estão com almas cativas, feridas, magoadas. Pessoas que mantêm sentimentos ou ressentimentos, tristezas, amarguras, mágoas, alguns até ódio, que precisam nessa noite serem alcançados pelo poder transformador do Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor, que o perdão não é uma vontade, mas é uma decisão. Precisamos decidir que nessa noite